No século XVII, quando as trevas ainda caminhavam lado a lado com a fé, havia histórias que os pais jamais contavam aos filhos. Histórias de uma criatura que não precisava aparecer para matar, porque se alimentava primeiro do medo. Ela vivia além da floresta, onde a luz parecia morrer, e onde o silêncio carregava segredos antigos demais para o ser humano suportar. Seu nome não precisava ser dito, porque quem sussurrava não vivia o suficiente para avisar os outros. Mas essa história não é sobre temê-la. É sobre enfrentá-la e sobreviver. Imagine que você é levado, como a família que abandonou a colônia, para um pedaço isolado de terra. A floresta parece viva, como se observasse cada movimento seu. O vento sussurra palavras que você não entende, e a sensação de estar sendo vigiado não desaparece nem quando fecha os olhos. A primeira regra para vencer aquela bruxa é bem simples: você não pode tratá-la como um ser humano. Ela não envelhece. Não teme Deus. Não se alimenta do que comemos. Sua fome é espiritual, e seu sangue é um pacto com algo muito mais antigo do que o homem. Ela não ataca por acaso, ela corrompe aos poucos, como uma doença que se arrasta pela alma até dominar tudo. A primeira fraqueza dela é o isolamento. Ela só tem poder quando consegue separar suas vítimas, arrancar delas qualquer vínculo que as mantenha fortes. É por isso que a família se desfaz. Para derrotar a bruxa, você precisa se manter unido, custe o que custar. Nenhum membro pode estar sozinho na mata, nem mesmo por segundos. A bruxa espera por quem se afasta. O primeiro passo para destruí-la é o oposto disso: organização, vigilância e união. Enquanto a família briga entre si, ela observa pacientemente e espera o momento certo. Mas união não basta. Ela se camufla na floresta, entre sombras e galhos retorcidos. Seus rituais absorvem a energia da mata, e é aí que surge a segunda fraqueza: fogo. Não um fogo comum, mas um queimar contínuo, alimentado pela fé e pela vontade. Não importa a religião. O que enfraquece a bruxa é o fogo que não teme a floresta, aquele que se espalha e transforma a escuridão em claridade. Pense na floresta como um escudo. O fogo destrói. Com tochas, com chamas mantidas durante a noite, você a força a recuar, porque onde a luz viva permanece, ela não se aproxima. Mas isso não significa que ela não irá tentar. A bruxa manipula a mente antes de manipular o corpo. Ela semeia dúvidas, transforma a culpa em ódio, e ódio em desespero. Ela quer que você entregue sua alma antes que perceba o que fez. Por isso, a terceira fraqueza dela é a resistência psicológica. Você nunca deve conversar com vozes na floresta. Nunca deve aceitar ofertas, nunca seguir risadas, nunca atender um chamado vindo da mata. O momento em que você atende, já está morto, mesmo que continue respirando. Depois, vem a arma mais improvável: o conhecimento. A família do filme não entende o que enfrenta. Você, diferente deles, sabe agora o que ela deseja. A bruxa precisa de inocência. Crianças são o combustível do seu pacto. Sem elas, seu poder diminui. Por isso, qualquer plano para derrotá-la deve proteger os mais jovens. Crianças não podem se aproximar da floresta, não podem brincar próximas ao celeiro, e, principalmente, não podem falar com animais. Animais carregam sua presença. O bode preto é o portal. A bruxa se esconde por trás dele. Você o destrói, e destrói metade da influência dela. Sem o bode, não existe sussurro, não existe pacto, não existe oferenda. E então surge o método definitivo: o confronto. Para vencê-la, você precisa atraí-la para um local onde não possa desaparecer nas sombras da mata. Um espaço aberto, iluminado, com fogo de todos os lados. É aqui que a maioria falha. A bruxa não é rápida porque corre. Ela é rápida porque ignora as barreiras do corpo. Mas se ela não tiver escuridão, ela não tem onde se esconder. Se não tiver floresta, não tem onde se regenerar. Toda sua força vem da mata. Tire isso dela, e o corpo que usa se torna frágil como o de qualquer criatura mortal. Agora imagine a cena: o fogo aceso, o círculo formado, a bruxa aparecendo não como uma velha frágil, mas como uma criatura que distorce o próprio ar ao redor. Você não encara seu rosto. Você encara seus olhos. Porque é neles que mora o pacto. Você não ataca primeiro. Espera.
Ela não suporta a luz, não suporta a firmeza, não suporta quem não teme seu olhar. E quando ela se aproxima, quando o ar fica pesado e cada músculo do seu corpo pede para correr, é nesse instante que você golpeia. Fogo na pele. Fogo nos cabelos. O cheiro de carne queimada não indica vitória, mas o início dela. Porque a bruxa não morre fácil. Ela se contorce, transforma a própria dor em gritos que tentam quebrar sua vontade. Se você hesita, ela revive. Se você continua, ela queima até virar pó. Mas a vitória só se confirma quando o bode cai. Enquanto ele respirar, ela pode voltar. O bode simboliza o contrato. Sua morte encerra as portas para o pacto. Sem ele, o mal não tem mais corpo para se hospedar. Esse é o erro que ninguém cometeu no filme, mas você cometeria? Esta é a parte mais difícil. O bode não ataca como um animal. Ataca como uma entidade. Seus olhos não refletem medo, refletem escolha. E é aí que mora o perigo. Se você hesita, ele oferece poder. Ele oferece a liberdade que você não sabia desejar. E é nesse momento que muitos se perdem. Para vencer a bruxa, você precisa vencer a si mesmo. Precisa ser alguém que não quer o que ela pode dar. Quando o bode cai, o silêncio toma conta. A mata volta a ser apenas mata. O breu perde o peso. O vento, antes sujo, respira livre. A bruxa não retorna, porque sua essência é um pacto quebrado. Você não só sobreviveu. Você venceu. E venceu algo que não vive em um corpo, mas em gerações. Você é a prova de que o mal pode ser destruído quando alguém entende a origem dele. Agora, respire fundo e pense comigo. Quantas pessoas realmente saberiam fazer isso? Quantas conseguiriam manter a união, aguentar o terror psicológico, resistir à tentação de poder e ainda enfrentar uma entidade que transforma a própria floresta em uma arma? Poucas. Muito poucas. E agora você faz parte desse grupo. Você não só entende como sobreviver à bruxa, você sabe como destruir, mas vencer a bruxa não significa que o horror acabou. A floresta, mesmo silenciosa, ainda guarda marcas do que aconteceu ali. O mal não desaparece simplesmente porque alguém foi forte o suficiente para destruí-lo. Ele se dissolve no ar, se esconde nos troncos, se arrasta pelos sonhos de quem sobreviveu. E é aqui que começa o verdadeiro desafio. Não permitir que o mal retorne. Após derrotar a bruxa e o bode, o peso da noite parece se dissipar, mas algo permanece. Um sussurro distante, quase inaudível, como se a terra lamentasse a perda de algo antigo. Você percebe que a bruxa nunca agia sozinha. Ela era apenas o rosto mais evidente de algo maior, algo que vive da crença, da fraqueza humana, da vontade de escapar da dor. Por isso, a batalha agora é contra aquilo que sobra dentro de você. A dúvida. Nos dias seguintes, enquanto tenta reconstruir sua rotina, você sente que a floresta o observa. Não como antes, com fome, mas com expectativa. Ela não quer atacar. Quer seduzir. Porque o que destruiu a bruxa não foi a força. Foi a sua recusa. Foi a sua decisão de não aceitar o pacto. Mas o pacto ainda existe. Ele não precisa de uma bruxa para ser oferecido. Ele precisa apenas de um momento de fragilidade. E a fragilidade sempre chega. Sempre. Você começa a notar sinais. Pássaros que morrem sem motivo. O leite que azeda mesmo fresco. Sombras que parecem se mover quando você vira o rosto. Nada disso é real o suficiente para te ferir, mas tudo é forte o suficiente para te fazer pensar se realmente venceu. A dúvida é a semente do retorno. E você sabe disso. Então precisa fazer algo que ninguém na história daquela família fez: destruir as raízes do pacto. A bruxa era apenas a executora. A floresta era o palco. Mas o verdadeiro coração do mal estava enterrado no local onde o pacto foi firmado pela primeira vez. E você sabe onde isso fica, porque ela tentou te levar até lá. O musgo cresce diferente naquele ponto, mais escuro, mais úmido, como se a própria terra estivesse apodrecendo. E quando você chega, percebe algo que jamais imaginou: não há apenas restos de rituais, há ossos. Ossos pequenos. Ossos de crianças. Ofertas para alimentar o mal antigo. O pacto precisa de inocência. Sem ela, a entidade enfraquece, e é por isso que a bruxa raptava crianças.
Você sente o cheiro de ferro, de sangue seco misturado com madeira molhada. O chão parece pulsar, como se respirasse. E naquele instante você entende, a bruxa era apenas o corpo. O mal é a memória. E para destruí-lo completamente, você precisa fazer o que ninguém ousou fazer, incendiar o local do pacto. Mas essa não é uma fogueira comum. Você precisa acender com algo seu. Seu suor, seu sangue, sua vontade. A chama nasce fraca, hesitante, como se lutasse contra algo invisível. O ar pesa. Seus ouvidos zunem. E a floresta começa a gritar. Não com vozes, mas com sons que vêm de todos os lugares. Galhos quebrando, raízes arrancando a própria terra, animais fugindo como se o inferno estivesse surgindo do solo. O fogo cresce, ganha vida, se torna uma coluna de luz que corta a escuridão como uma lâmina. Mas o fogo não só queima o pacto. Ele mostra a verdade. A bruxa não era apenas uma criatura. Ela era herdeira de um mal que existia antes da colônia, antes da terra ser dividida, antes que alguém tivesse coragem de duvidar da própria fé. Algo observou o mundo crescer e decidiu que nunca perderia seu domínio. Algo que espera o momento certo para recomeçar. Mas agora, com as chamas iluminando cada centímetro daquele solo amaldiçoado, ele não tem mais onde se esconder. A floresta, antes viva, parece se contorcer enquanto o pacto se desfaz. Você não sente medo. Sente vazio. Um silêncio profundo, tão intenso que parece infinito. O fogo consome o passado, e a terra perde o gosto do sangue. Pela primeira vez desde que chegou ali, você respira sem peso. Sem olhos te observando. Sem vozes te chamando. A bruxa não pode retornar. Não há mais contratos. Não há mais solo sagrado para o mal crescer. Mas toda vitória tem um preço. Você levou algo daquela floresta. Não o mal, mas o conhecimento. Agora você sabe que monstros existem. Não aqueles que aparecem em filmes, mas os que esperam por quem esquece que o mal sempre pede algo em troca. E é por isso que sua história não acaba aqui. Ela começa agora. Porque você sabe como derrotar uma bruxa. E se sabe disso, talvez saiba como derrotar qualquer coisa.